moro ali nos Alpes. Eu estava dizendo, né, gente, que a nossa teologia escapista faz com que a gente tenha esse desdobramento, né? A nossa ortodoxia, o nosso entendimento de que as coisas vão ser destruídas, faz com que a gente, vou colocar o celular no silencioso aqui para não me ligar, que a gente interaja com a natureza dessa forma, como se ela fosse nossa inimiga, a mesma compreensão dos discípulos. Mas o que a palavra de Deus diz, eu queria que você, se você tiver celular aí, abrisse comigo em Romanos capítulo 8. E não é muito distante, até mesmo do Antigo Testamento. Oi, som, melhorou? Uhum. Quando, antes de ir para Romanos 8, para a gente dar um salto tão grande de Gênesis para Romanos, a gente pode parar ali no meio em Jonas. Você conhece a história de Jonas? É um texto muito ecológico, inclusive, porque Jonas ele é levado a ministrar uma mensagem em Nínive, mas ele vai para outro lugar. No meio do caminho, a natureza cuida para que ele não vá para Tarsis. Você sabe que veio uma tempestade, novamente um camarada dentro de um navio, numa tempestade, e ele é jogado, você conhece a história, e um grande peixe missionário, peixe convertido, né? Vai lá, não é a primeira vez no texto bíblico que isso vai aparecer. Quando Jesus tinha que pagar o imposto, ele diz: Pedro, vai lá, porque os peixes são nossos irmãos, os peixes nos ajudam. Não é só São Francisco de Assis que achava que os pássaros são os nossos irmãos. A Bíblia está dizendo isso o tempo todo, que a natureza está com a gente. E nesse momento o peixe engole Jonas, deixa Jonas nesse momento de reflexão ali dentro, naquele momento de reflexão teológica a respeito do chamado dele, do mandato cultural, do chamamento que cada um de nós temos em relação à vontade de Deus, até que ele vai e obedece, ele vai para Nínive. E depois que ele prega em Nínive, meio a contragosto, Deus diz: olha, eu vou suspender o castigo, não vou mais destruir a cidade, está tudo certo, o pessoal aí se converteu, o pessoal agora crê em Deus e vamos seguir o baile. E o Jonas fica revolt, ele fica mal, porque Deus não destruiu os seus inimigos. Fica à vontade. E aí você sabe que ele vai meio que para um momento depressivo, longe da cidade, e aí o sol, novamente uma manifestação da natureza, o sol está queimando a cabeça dele, e Deus faz crescer uma árvore para fazer sombra para o Jonas. Sai Jonas daí, a história do Jonas. O Jonas, então, é aliviado da sua depressão, do seu calor, e logo na sequência, Deus manda um verme comer a árvore. Você lembra dessa parte? E eu jogo de novo, o Jonas de novo fica revoltado, e aí ele diz para Deus: como assim? A árvore estava me fazendo sombra, e agora o Senhor veio e mandou um verme matar a árvore. E aí Deus fala com Jonas: Jonas, você não plantou essa árvore, você não cultivou essa árvore, e você tem uma misericórdia, uma compaixão dessa árvore, e não tem compaixão pelos homens que estão lá naquela cidade. Eu acho muito legal porque Deus termina o livro de Jonas fazendo uma pergunta para Jonas, que é 2 livros do Antigo Testamento que terminam, na Bíblia toda, que terminam com uma pergunta, Naum e Jonas. E a pergunta que termina o livro de Jonas é: por acaso eu também não teria que ter misericórdia de tantas quantas pessoas e animais? O texto termina exatamente com a palavra que é animais. Deus se importa com os animais. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, e Deus não quer destruir. Então, mais uma vez, na palavra de Deus, há o entendimento, a
teologia não é uma teologia ecocêntrica, porque a teologia ecocêntrica, ela vai idolatrar a natureza. E não tem nenhum problema de você abraçar uma árvore, né, de aplaudir o sol, está tudo bem. Acho que a gente glorifica a Deus pela criação, mas há uma tendência da ecoteologia ou da teologia ecocêntrica de ir para a natureza como uma divindade. Agora tem um outro extremo, que é a teologia ou a ideia egocêntrica, que o homem é o centro e tudo mais tem que ser para o homem, e o homem também é egoísta. Esse outro extremo é perigoso. Então, o melhor jeito de olhar para as Escrituras, para a vida, para o mundo e para tudo mais, é a teologia cristocêntrica, que diz que o centro é Cristo. Nós olhamos para tudo mais a partir da ótica do Cristo, a partir daquilo que Ele nos ensina sobre a natureza. Quando Jesus, nosso Senhor Jesus, quis ensinar para a gente sobre não ficar preocupado, lá em Mateus capítulo 6, Ele fala: olhe para os pássaros, que não plantam, não colhem e nem guardam em armazém, mas o Senhor dá para eles todos os dias. Quanto mais vocês são preciosos para o Pai. Então há uma perspectiva mais equilibrada a respeito da criação de Deus. E eu quero então encerrar lendo com vocês Romanos 8. Se você estiver aí, por favor, abra comigo o seu aplicativo, o seu celular. E o texto todo, né, vale muito a pena ler, mas eu queria ler o Romanos 8, verso 20 em diante. Verso 19. Romanos 8, 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, ou vão se posicionar. Olha só, toda a criação, verso 20, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Ele diz que quando o homem peca, cresce na natureza cardos, espinhos e abrolhos. Não era para ser assim. A natureza perfeita agora vive a involução. Em vez de viver a evolução, ela vive a involução. A natureza sofre os efeitos da queda. Verso 21. Na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Então, é claro, como cristão, o entendimento da palavra de Deus de que o mundo será transformado, que todos nós passaremos pelo mesmo processo de Cristo. Ao morrer, vamos ressuscitar, e assim também vai acontecer com a natureza. A natureza será restaurada, transformada, viverá, renovada, para puxar sardinha aí. O nosso mundo vai ser renovado, amém? Amém. Então, se a gente começa a discernir assim e a ensinar isso, a nossa ortopraxia, a nossa prática vai ser diferenciada, vai nesse mesmo caminho, nessa mesma toada, porque a gente entendeu que a natureza não é contra nós, mas é nossa irmã, e devemos cuidar dela a partir
do mandato cultural que Deus nos deu com responsabilidade. Então, em vez de degradar, de dominar nesse sentido de que a natureza tem que dar as coisas que a gente precisa e vamos consumindo como gulosos, em vez de eu tirar uma manga do pé para comer a manga, eu quero tirar todas as mangas. Essa voracidade que não combina com o espírito do Evangelho. Você sabe muito bem, na hora que Jesus multiplica os pães e os peixes, no final ele fala, olha, agora vamos guardar, vamos economizar. Não é sobre desperdício, não é sobre comer tudo que tem pela frente. E se eu preciso de uma manga, por que eu vou pegar todas as mangas? Então eu vou guardar para que eu tenha mais tarde. Eu vou guardar porque talvez tenha um miserável, um necessitado, alguém no meio do caminho que eu preciso compartilhar, Então essa é a mentalidade. Percebe como tudo muda, a nossa prática como igreja, como pessoas muda? E nós, meus irmãos e irmãs, precisamos nos arrepender. Eu estive em São Paulo em algumas iniciativas, alguns encontros da iniciativa interreligiosa pelas florestas, e conversando com alguns pastores, nós fomos no grupo para São José dos Campos conhecer o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é maravilhoso, você tiver a oportunidade de conhecer. E depois fomos no CEMADEM, que é um centro de meteorologia que entende desastres naturais e tal, e dá os alertas para a defesa, né? E é lindo ver a equipe que está disponível ali e dedicada para entender o ecossistema, entender os astros. É maravilhoso, eu fiquei muito impactado. E numa reunião com alguns líderes religiosos, eu falei, nós precisamos, como cristãos, nos arrepender dos nossos pecados. Porque a gente entende que mordomia cristã é sobre dar o dízimo. Mordomia cristã é sobre a gente usar os nossos dons e talentos. E a gente não inclui na nossa mordomia cristã o cuidado com a natureza. As nossas igrejas não têm plano de impacto urbano. Nossas igrejas não têm sequer lixeiras de reciclagem. As nossas igrejas não têm teto feito de placas solares. A gente não tem nenhum tipo de cuidado com a nossa água, com o nosso esgoto. A gente sequer fala no púlpito das nossas igrejas